Por isso a oração, ela nos leva ao nível de reflexão que geralmente nós não fazemos durante o dia, que geralmente passa despercebido. Mas quando nós paramos para fazer isso, o nosso foco é ampliado. Nós começamos a compreender qual a importância que esse assunto tem para nós. Essa pergunta, ela começa a nos confrontar sobre o que é importante para nós. Se você que fez agora o exercício e se você parou um pouquinho para responder, você começa a compreender o que é importante para você. O que é que toma o nosso foco de fato? O que é que está... onde está o nosso foco? Para onde estamos indo? Para onde estamos caminhando? Essa pergunta, ela vem falando de tudo isso. Porque quando nós respondermos essa pergunta, nós estamos falando do que realmente é importante. Sabe, o jovem que estava ali no tanque de Betesda, Jesus chega com ele e diz: queres ser curado? Mas sabe qual a resposta dele? A resposta dele, ele estava tantos anos ali por conta dessa mentalidade que ele tinha. E a resposta dele foi ignorar totalmente Jesus e falar dos seus problemas apenas, das suas limitações. E ele disse: há 38 anos eu estou aqui. E não tem quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Ele estava falando apenas das suas dores. Ou seja, ele nem ouviu a pergunta. Queridos, muitas vezes a nossa história, as nossas dores, os nossos problemas, eles tomam tanto da nossa atenção que nós não paramos para refletir, ouvir um conselho, ouvir alguém, porque nós estamos tão envoltos nisso que parece que isso toma todo o nosso tempo, toda a nossa energia, e muitas vezes nós só queremos falar deles, nós nem esperamos ser resolvido, porque nós estamos buscando talvez a piedade. O que aquele jovem realmente estava buscando? A piedade de alguém? Olha, ninguém tem pena de mim. O que é que ele estava dizendo? Ele queria apenas se colocar como vítima. Mas a pergunta de Jesus foi: queres ser curado? A pergunta não muda para nós. Bartimeu, ele foi um pouco além. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou o quê? Que eu tenha visão. Bartimeu, ele já deu um passo além, porque ele sabia que com visão a vida dele mudaria. Com visão ele poderia ter pedido uma esmola, né? Aquele cego que abordou Pedro e João, ele pediu o quê? Uma esmola. Mas Bartimeu não queria uma esmola. Ele disse o quê? Eu quero ver. Eu quero visão. Ele deu um passo a mais. E ele compreendia o poder da visão. O poder de agora a sua vida teria uma outra dimensão. Mas essa pergunta, ela também vai nos falar de outras coisas. Deixa eu dizer a você, um rei, um presente de um rei, nunca é comum, nunca é simples. Se um rei quer presentear alguém, se um rei, ele tira do seu tempo para estimar alguém, presentear alguém, nunca será um presente simples. Nunca será um presente comum. Herodes ficou tão encantado com a dança de alguém que ele disse o quê? Eu dou até metade do meu reino. Porque quando um rei, ele quer presentear, ele quer fazer algo que realmente marque histórias. Queridos, muitas vezes nós respondemos essa pergunta de Jesus de uma forma tão banal, simples, que desmerece quem está fazendo. Não sei se você conhece o Elon Musk. É como que se o Elon Musk chegasse com você e dissesse: o que você quer que eu faça por você? E alguém dissesse assim: eu quero que você pague minha conta de luz. Eu quero que você pague minha conta de luz. Seria algo tão absurdo, seria algo tão... certo? Por que seria algo tão pequeno, tão insignificante? Porque provavelmente ele espera algo um pouco mais desafiador. Talvez que você pudesse dizer: eu quero uma empresa com capital de $1 milhão e uma boa equipe para gerenciar, fazê-la prosperar. Ele ia olhar para você e ia sorrir.
talvez ele já desse um crédito a você. Talvez você pudesse dizer a ele: eu quero uma usina de energia que eu possa não só manter a mim, mas eu possa fazer isso com todos aqueles que eu quero e ainda vender por toda a vida. Talvez ele olhasse para você. Você entende? Eu estou falando de alguém que tem recursos ilimitados. A segunda pessoa mais rica no mundo hoje não chega a ter metade da fortuna dele. Então, é alguém que pode dar recursos para uma pessoa por uma vida inteira, não significa nada para ele. Então, quando alguém chega e diz: não, só quero que você pague minha conta de luz, é um desrespeito, é não reconhecê-lo, é não saber a ele. Agora eu estou te falando de um homem, de um bilionário. Mas imagina para aquele que fez todas as coisas, para aquele que criou o universo. Mas isso aconteceu muitas vezes. Certa vez Jesus curou 10 leprosos. E a Bíblia registra que só um deles voltou. Só um deles voltou para agradecer. Por quê? Será que aqueles 10 leprosos achavam o seguinte: quem curou de lepra, que era incurável, não tem nada mais para me oferecer? Não tem nada mais para me dar? Ou seja, não compreenderam quem estava oferecendo algo. Não compreenderam o tamanho, não compreenderam a autoridade, não compreenderam o poder, não reconheceram. Por quê? Porque eles estavam tão focados nos seus problemas, eles estavam tão envoltos na sua pequenez, que em nenhum momento puderam refletir: uau, com quem nós estamos falando? O que nós podemos aprender com eles? O que ele pode fazer por nós? Apenas um voltou para agradecer. Esse que voltou para agradecer, ele recebeu algo imensamente maior do que a cura da sua doença. Você lembra dessa história? Porque aquele que voltou para agradecer, ele recebeu o quê? Salvação. Ele recebeu eternidade. Aqueles que não voltaram para agradecer, apenas se fecharam na sua necessidade, eles apenas receberam a cura de uma doença que os limitava. Mas eu disse a você, um rei, o presente de um rei nunca é comum, nunca é simples. Que tal nós começarmos a refletir por que ele está fazendo o que está fazendo, ou por que ele está oferecendo o que está oferecendo? Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Quem compreende o tamanho desse presente? Você compreende o tamanho daquilo que ele está nos oferecendo? Tantas pessoas chegam a Jesus com demandas, e as suas demandas parecem tão grandes para elas, e elas se fecham nessas necessidades, nessas demandas. Mas eu queria que nós pudéssemos parar por alguns minutos e realmente refletir: o que estamos buscando? Queridos, a urgência daquilo que nós precisamos no dia a dia, às vezes, toma tanto da nossa atenção, que talvez todos os domingos, ou talvez todos os dias, nós estamos pedindo apenas por isso. Nós estamos apenas pedindo pelo aquilo que é urgente. Aconteceu um problema grande na minha casa, eu preciso dessa solução urgente. Eu estou passando necessidade, então eu preciso da solução desse problema urgente. E muitas vezes nós não paramos simplesmente para conhecer, para entender, para ouvir quem é Jesus. Mas eu louvo a Deus que teve alguns que nos deram alguns exemplos. Alguns como Pedro e os apóstolos, que certo dia, quando eles não compreenderam o que estava acontecendo, e muitos deixaram Jesus, parecia um absurdo andar com Jesus, parecia um absurdo ouvir Jesus, porque Jesus falou algo que eles não compreenderam, estava muito além daquilo que eles podiam entender. Então muitos o deixaram, e ele imediatamente virou para os discípulos e falou: vocês também não querem deixar? Vocês também não querem ir? E Pedro deu uma resposta que com certeza foi de alguém que compreendeu algo mais. Ele disse: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia. Ou seja, só o Senhor realmente tem algo que nós não temos, que nós precisamos, que nós necessitamos.
Só o Senhor tem algo que é relevante para a nossa existência, para aquilo que nós precisamos viver. Aleluia. Amém. Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Amém. Queridos, nós precisamos desejar, nós precisamos querer essa revelação. Nós precisamos abrir o nosso coração e começar a buscar. Nós precisamos, alguma vez, chegar aqui, alguma vez chegar na célula, chegar diante de Jesus e esquecer de quem nós somos e começar a querer conhecer quem Ele é. Nós precisamos, em algum momento, abrir mão de nós mesmos, ouvir o conselho dele, e o conselho dele é: se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, queridos, é negar o que nós temos como verdade, muitas vezes, que nos dirige. É negar aquilo que, muitas vezes, nós afirmamos que é importante. É simplesmente abrir mão de como nós conhecemos o mundo, de como nós entendemos as coisas. É simplesmente parar e dizer assim: eu quero te ouvir. Eu quero aprender. Aleluia. Quantos querem aprender do Espírito Santo nessa noite? Aleluia. Você quer aprender? Aleluia. Quantos já pediram dizendo: Espírito Santo, me ensina. Me ensina. Eu vim aqui para ser alimentado, ensinado, direcionado, para receber luz, sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento. Aleluia. Pare um pouquinho agora. Faça essa oração. Peça a Ele: Espírito Santo, fala ao meu coração nessa noite. Dai-me uma palavra rema. Dai-me uma palavra viva. Eu não quero apenas conhecimento, mas eu quero discernimento, revelação. Eu quero algo mais profundo. Eu quero compreender, Espírito Santo, a minha vinda, o meu chamado. Eu quero compreender o poder desse lugar. Eu quero compreender o chamado que você tem para a minha existência, para a minha vida. Aleluia. Você pode fazer essa oração nessa noite. Você pode deixar um pouquinho as suas necessidades, ainda que elas sejam grandes, ainda que elas talvez estejam mexendo com você, talvez estejam confrontando você. Mas nós podemos fazer esse exercício e começar a parar para contemplar quem Ele é. Aleluia. Nós estamos diante dele nessa noite. Aleluia. Vamos contemplá-lo. Vamos saber da realidade que é isso. Aleluia. Podermos nos reunir para cumprir aquilo que Ele falou, a promessa para mim, para você, é: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Queridos, essa pergunta, ela revela também 4 aspectos. O Senhor Jesus, Ele estava revelando 4 aspectos do seu caráter. Porque quando alguém para tudo, e ele chega perto de você e ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Como eu falei, essa pergunta está falando de direção. Está falando de direção. Ele está dizendo: para onde você está indo? É importante para onde você está indo? Você sabe para onde precisa ir? Sabe, o primeiro ponto dessa palavra, queridos, é que você realmente pare hoje. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, e quando Ele nos chama, é porque nós precisamos compreender que se nós não pararmos um tempo, fizermos essa reflexão, desejarmos isso, como eu falei, as nossas necessidades estão nos levando a algum lugar. Mas para onde elas estão nos levando? Será que realmente é importante o que nós queremos? Sabe por que Jesus perguntou àquele jovem: quer ser curado? Porque muitas pessoas aproveitavam naquele tempo e até hoje, aproveitam das suas doenças para terem ajuda, para terem esmola de outros. Por causa das suas deficiências, por causa das suas limitações, geralmente tem alguém disposto sempre a ajudar, sempre
E tem pessoas que elas nem querem. Naquele tempo, as pessoas que tinham deficiências, elas recebiam uma capa. E aquela capa era uma licença para elas serem pedintes. Então, aquele homem tinha essa permissão. Eles tinham essa permissão. Ou seja, garantia para eles alguma coisa. Garantia para eles um certo tipo de sobrevivência. Por isso, Jesus, ele sempre perguntava, o que você quer? Você quer ser curado? Porque, de repente, alguém poderia dizer, não, vai tirar o meu sustento. Muitas vezes a necessidade é tão apegada à necessidade que tem até medo de perdê-la. Por isso a pergunta de Jesus para nós é sobre direção. É sobre, você sabe realmente onde você precisa chegar? Será que nós somos capazes de responder essa pergunta a Jesus? Se ele chegar conosco e perguntar, o que queres que eu te faça? Você tem uma resposta para dar? Nós sabemos como responder isso. Você sabe como responder isso? Porque é sobre direção. O que estamos construindo? Para onde estamos indo? Vale a pena? Aleluia. Amém? Acorde quem está ao seu lado e pergunte para essa pessoa, vale a pena? Para onde você está indo? Vale a pena? Vale a pena o que você está construindo? Vale a pena o que você está investindo tempo, investindo seu foco? É sobre direção. O salmista, ele nos lembra sobre isso. Ele diz que quando nós tivermos o nosso foco, a nossa direção nos conselhos, não de outros, não de ímpios, não daqueles que vivem a vida à sua maneira, que dão as costas para Deus, que desmerecem os conselhos de Deus, que não querem conhecer, que não querem ter revelação, que não querem azeite. Ele diz, quando nós desmerecemos esses conselhos, grande problemática é que muitas vezes nós fomos programados nesses conselhos, e nós fomos ensinados neles, e é tão difícil muitas das vezes abrir mão deles. Por quê? Porque automaticamente, com esses conselhos, nós já sabemos como reagir, nós já sabemos o que fazer. Você entende? Na vida, nós fomos programados de uma forma, de uma maneira, e isso nos dá conforto. Porque quando eu tenho que tomar uma decisão, eu não preciso avaliar, eu não preciso pensar, eu simplesmente reajo. E todos nós fomos ensinados assim. Como você reage? Como nós reagimos às circunstâncias da vida? Quando há um problema entre o casal, qual que é a sua reação? Você para, você avalia, diz, como que a palavra de Deus fala sobre isso? Que assunto é esse que a palavra de Deus diz? Qual que é o conselho da palavra de Deus? Ou você reage simplesmente como você viu os seus pais reagirem, como você entende que a sociedade está reagindo, como você foi ensinado a vida toda. Quando há um problema financeiro, como você reage? Você reage pelos conselhos que você sempre aprendeu? Geralmente, quando se dá a oportunidade a alguém que tem uma visão limitada, a primeira resposta que vem aos lábios, à boca, é dizer assim, não tenho dinheiro para isso. É a primeira resposta que você ouve de alguém com a visão limitada, ou sem visão. Por quê? Porque é rápido, porque é automático. Eles não avaliam, eles não pensam, se alguém está me fazendo uma pergunta, então tem algo por trás dessa pergunta. Então, tem algo escondido aqui. Então, a primeira questão aqui que Jesus nos manda refletir é, avalie se vale a pena o que você precisa, o que você acha que precisa. Sabe, Pedro, ele sentiu o peso do que eu estou ministrando hoje para você. Porque Jesus chegou com ele e perguntou, Pedro, depois de um momento de fracasso, depois de estar totalmente destruído emocionalmente, estava arrasado. Então Jesus chega com ele, dele ter traído Jesus, e traído na cara de Jesus, dito a Jesus, não te conheço, não tenho nenhum relacionamento contigo. Imagina a vergonha de Pedro, imagina como Pedro se sentia, e Jesus chega para ele e diz, Pedro, tu me amas? E Jesus fez essa pergunta 3 vezes, e na primeira vez Pedro foi simplesmente automático. Ele simplesmente disse o quê? Eu te amo. Ele não refletiu, ele não buscou, ele estava tão desesperado para dizer, Jesus, me perdoa, Jesus,
aquilo foi outra coisa. Ele estava tão desesperado para continuar simplesmente que ele disse automaticamente: Jesus, eu te amo. Mas Jesus insistiu até que o momento Pedro foi obrigado a refletir. Pedro foi obrigado a parar. Pedro foi obrigado a pensar. Queridos, pensamento é algo que nos desgasta. É algo que consome muita energia nossa. Quando você tem que tomar uma decisão que você não está acostumado a tomar, quando você tem que fazer algo que não é do teu cotidiano, que não é automático, isso drena a nossa energia. E o nosso cérebro, ele é extremamente eficaz em ser preguiçoso, ele não quer gastar energia, ele quer as coisas repetitivas. Mas naquele momento Pedro parou um pouquinho e Pedro teve que refletir: o que é que eu estou falando? Eu estou diante do homem que eu disse na cara dele que eu não tinha nenhum relacionamento, no momento mais importante da história, no momento mais importante da caminhada, e agora eu estou dizendo. Então Pedro teve que parar um pouco e reconhecer: ele sabe mais a meu respeito do que eu mesmo. Ele conhece muito mais de mim do que eu mesmo. Ele sabe o que se passa no meu coração, na minha vida por inteiro, que eu não sei. Ele conhece a minha história. Por isso ele disse: Senhor, tu o sabes. Tu sabes. O que o Senhor disser, essa é a verdade. Não é o que eu estou dizendo. Não é o que eu tão automaticamente acho. Mas o Senhor sabe. Quando Pedro ele para, faz a reflexão e diz: Senhor, tu sabes. Ele está dizendo: Senhor, ele estava fazendo a oração de Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor pode fazer todas as coisas. Aleluia. Amém? Essa é a reflexão, queridos, que nós precisamos entrar. Nós precisamos parar. Nós precisamos pedir ao Senhor Jesus, dizer: Senhor, tem tantas coisas que estão mexendo comigo, que estão mexendo com as minhas emoções, mexendo com a minha mente, mas o Senhor sabe do que eu realmente preciso. Sabe, quando nós abrimos mão de nós mesmos, nós chegamos diante do Senhor e começamos a dizer: Senhor, o Senhor sabe o que é importante, o Senhor sabe o que está acontecendo, mas eu vim aqui esta noite porque o Senhor sabe o que é importante. Então, se precisa ser destruído, destrói, o Senhor vai reconstruir, o Senhor vai fazer da sua maneira, do seu jeito, e será melhor, porque o Senhor tem boa, agradável e perfeita vontade a meu respeito. Aleluia. Você entende isso? Você entende que muitas vezes Jesus disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para vos dar o fim que desejais. Mas muitas vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos o conselho e nos parece tão difícil, tão complicado, parece que está fazendo um pedido para nós que é totalmente impossível, e de certa forma é, humanamente sempre é. Mas isso nos fala de um segundo ponto também, que o primeiro é direção, mas fala das 4 características da paternidade de Deus, que é também sobre proteção. Proteção. Queridos, quando alguém chega e diz: o que queres que eu te faça? Não pode ser qualquer um. Não pode ser alguém sem poder, sem autoridade. Não é qualquer um. Quando ele chega e diz: o que queres que eu te faça? Ele está dizendo: presta atenção. Presta atenção. Presta atenção quem está falando contigo. Por quê? Se aqueles 10 paralíticos tivessem voltado, eles tinham recebido, no mínimo, uma dádiva eterna. Aqueles 9 paralíticos, o único que voltou, ele recebeu uma dádiva eterna. Nunca é só uma coisa. O Senhor não te chamou apenas para te salvar. Salvar já é algo muito grande. Mas existe mais. Existe mais. Existe muito mais que Ele deseja fazer a nosso respeito. Proteção é uma delas. Porque nos nossos ímpetos, nas nossas limitações, muitas vezes, por isso Davi, muitas vezes ele falou e ele lembra: poxa, eu posso tomar decisões tão ruins, eu posso tomar decisões tão equivocadas, e ele tomou, e não foram poucas.
Ele tomou tantas decisões que poderiam ter destruído a sua vida e destruíram a vida de alguns e arruinaram a história de alguns. Porque nós estamos, infelizmente, temos essa parte que nós podemos tomar decisões erradas, equivocadas. Nós podemos tomar decisões que podem não só nos fazer mal, que podem não só até levar-nos ao ponto de quase ser destruídos, mas pode afetar tanto a vida de alguém, pode prejudicar tanto a vida de alguém. Sabe, o que queres que eu te faça? Está falando da proteção que o Senhor quer dar à minha vida e à sua vida. Aleluia! Ele está falando, eu posso conduzir você, posso protegê-lo de quem você nem sabe que é. Eu posso protegê-lo. Eu posso dar a você a proteção que Davi experimentou, dizendo no Salmo 91, que aqueles que se abrigam no esconderijo do Altíssimo, eles podem descansar à sombra do Onipotente. Aleluia! Queridos, quando nós decidirmos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo, isto fala de proteção. Aleluia! Aleluia! Essa noite você pode começar a dizer para Ele, eu preciso da sua proteção. O Senhor está perguntando, o que queres que eu te faça? Você pode pedir para Ele, dizendo assim, eu preciso ser protegido pelo Senhor. Eu preciso ser protegido de mim mesmo. Eu preciso não só ser protegido de tantas coisas externas, porque o pior inimigo não é externo, o pior inimigo é o interno. O pior inimigo muitas vezes está escondido até onde você não alcança. Por isso que a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela chega a dividir juntas e medulas. Ela pode dividir e chegar à divisão da alma, do espírito. Ela é tão poderosa que pode chegar até onde nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber. Proteção. Sabe, este lugar é um lugar de proteção. Aleluia. Você pode receber proteção para os teus dias, para a tua semana, dizer, Senhor, protege a minha mente. Protege a minha mente de tantas ideias que vêm, de tantos pensamentos que estão vindo, de tantas setas que o adversário lança, que muitas vezes você pensa até que é você mesmo. Quando o adversário lança uma seta dizendo, agora estou acabado. Deus nunca vai falar com você, o Espírito nunca vai falar com você, agora eu estou acabado. Jamais. O Espírito vai dizer com você, eu estou contigo até no vale da sombra da morte, você não tem que temer, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! Você pode adorar o Senhor, começar a compreender que tantos pensamentos malignos, que tantos pensamentos que muitas vezes tiram toda a nossa esperança, toda a nossa alegria, não vem do Senhor. Por isso nessa noite você precisa começar a compreender, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de proteção sobre a minha mente, preciso de proteção sobre as minhas emoções, preciso de proteção sobre a minha casa, preciso de proteção sobre a minha história, preciso de proteção sobre o propósito que o Senhor tem para mim. Aleluia! Aleluia! Você tem um chamado. E a grande luta de Satanás é contra o teu chamado, é contra o teu propósito, o motivo pelo qual você existe. E começa a dizer nessa noite, eu vou cumprir o chamado que o Senhor tem para mim, porque não depende de mim, o Senhor vai me levar aos pastos verdejantes, eu posso descansar à sombra do Onipotente, eu posso confiar no Senhor todos os dias, até mesmo nos momentos difíceis, complicados e até de morte. O Senhor está comigo, eu não temerei mal algum. Aleluia! Essa pergunta fala de proteção, ele está dizendo, você precisa de proteção. O que queres que eu te faça? Todas as vezes que nós chegarmos diante do Senhor, ouça essa pergunta. Ouça Ele falando com você, aleluia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está aqui nessa noite. Ouça dele, porque Ele está perguntando, o que você quer que eu faça? Mas sabe, queridos, essa pergunta nos leva a terceira característica da paternidade de Deus, que é, nós falamos de direção, proteção e provisão. Provisão, tão importante, tão importante. É uma área que
tira tanto de nós muitas vezes. É a área que Satanás mais utiliza para que nós não venhamos a ter uma vida abundante. Aleluia. Para que nós não venhamos a ter essa vida abundante. Aleluia. O que é uma vida abundante? Você sabe? Você já começou a conceituar o que é uma vida abundante? Aleluia. Você pode acordar quem está ao seu lado, dar um sorriso para essa pessoa. Aleluia. Bate no ombro mesmo, dá um sorriso para ela e diz assim: você é especial. Aleluia. O Senhor é contigo. Aleluia. Fala para ela: você é amada. Aleluia. 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 Glória a Deus. Tem gente que não ouviu o que é amada. Poxa, você podia ser canal do Senhor, né? Ferramenta do Senhor para abençoar essa pessoa, alguém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou convidando você a experimentar o que é uma vida abundante. Uma vida abundante é você ter a coragem e a oportunidade de abraçar alguém e abençoar a vida desse alguém. Você entende? É você poder convidar, é ter um tempo especial com o teu filho, é ter um tempo especial com sua filha, é de repente aquele dia que a filha falou: poxa, eu queria tanto comer um Burger King, e você simplesmente pegar o transporte e dizer: filha, vamos lá, vamos comer juntos. E você pegar e levá-la ao Burger King, sentar com ela, comer com ela. Isso é uma vida abundante. Você não só realizou o desejo dela, mas você aproveitou para desfrutar da presença, desse relacionamento. Quem está entendendo isso? Essa, queridos, é uma área da vida tão importante. Quantas esposas gostariam que de vez em quando o esposo pudesse chegar com uma joia preciosa para ela? Diga amém, mulheres. Amém. Aleluia. 2 ou 3. Mas o Senhor vai te dar essa pessoa que você vai crer sobre isso. Aleluia. É bom ou não é? Aleluia. Amém. É uma área tão importante. Eu estou falando de coisas físicas, naturais. Mas, queridos, você que tem o Espírito de Deus, você que já sabe do teu chamado, você que já conhece os teus dons, não é tão especial você poder tirar tempo para ir lá na casa do irmão que está talvez afligido, talvez até por necessidade, ou talvez por uma doença, aí tirar tempo para ir lá estar com ele, ou tirar tempo para ir na casa do vizinho abençoá-lo, mesmo em um dia, ou na casa de um amigo, e falar de Jesus. Ou fazer um churrasco lá na tua casa e convidar os amigos e dizer: hoje eu quero fazer algo especial, eu não quero só dar um churrasco, eu quero orar pela vida de vocês, eu quero abençoar a vida de vocês. Queridos, essa é uma área importante. Aleluia, você concorda comigo? É uma área importante? Amém? É importante ou não é? Tão importante. Quando Jesus está dizendo assim: que queres que eu te faça? Eu volto à história que eu estou dizendo a você. Quantas pessoas estão dizendo para ele: eu só quero que seja paga a minha conta de luz. Ei, acorda. Acorda. Acorde. Não é isso. Não é esse o ponto, não é essa. Ele disse: ei, eu não vim para pagar a conta de luz, eu vim para que você tenha vida, e a tenha em abundância, e tenha em plenitude, tenha uma vida grande, larga. E a Bíblia nos alerta dizendo: ora, se Deus deu o que era mais precioso para ele, que era o seu filho, como não dará com ele todas as coisas? Por que muitas vezes nós ficamos acanhados, nós ficamos retraídos em pedir? Nós achamos: não, eu não sou tão merecedor assim, e ele também não é tão bom assim, ele não vai me dar só porque eu estou pedindo. Isso é desmerecer quem ele é. Ele está, a mesma pergunta, fazendo todos os dias: o que você quer que eu faça hoje? Aleluia. O que queres que eu te faça? Aleluia, 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 aleluia. Diga para quem está ao seu lado: você é filho do rei.
Você é filha amada de Rei, do Senhor poderoso, Deus Altíssimo. Fala com convicção, diga para essa pessoa: você não é a mesma pessoa que você nasceu, não. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você tem direito a uma vida abundante, plena, grande. Esse é o direito que você tem. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não sei quem está me vendo, não sei o que é que vão falar, mas eu sou filho do Rei Altíssimo. Aleluia. Sabe o que eu estou te dizendo? Porque um dia desse eu cheguei aqui e falei assim: sabe, eu quero comprar um Corolla. Eu gostei do carro, quero comprar um Corolla. Eu não tinha nenhum centavo no bolso, mas eu queria. Quem lembra aqui que eu falei que eu queria o Corolla? Alguém lembra aí? Olha, tem aí um cara de testemunho. Na saída do culto, se vocês quiserem ver, ele está aí na frente. Aleluia. E não é qualquer um não, é só o melhor. Aleluia. Amém? Não é qualquer um não. Aleluia. Se despertar inveja, repreende na hora, né? Recebe bênção também, o Senhor vai te dar aquilo que tem o desejo no teu coração. Aleluia. Esse é o desejo deles. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você acha que um carro é alguma coisa para ele? Você acha que uma casa é alguma coisa para ele? Você acha que apenas um conforto financeiro é alguma coisa para ele? Não. Isso é nada. Aleluia. Ouve a música da Marçal dizendo: isso para o nosso Deus é nada, nada, nada. Quem está entendendo isso? Aleluia, aleluia. Talvez você veio pedir hoje algo tão pequeno. O Senhor está te dizendo: esquece isso. Eu quero te dar algo maior, grande, que chame a tua atenção e que reflita quem eu sou. Reconheça quem Ele é. Comece a pedir coisas grandes, grandes, que tenham a ver com a direção que você está seguindo. Que nessa noite você possa começar a dizer: Senhor, eu quero algo, Senhor amado, que chame a atenção das pessoas para a vida que eu decidi viver, para onde eu estou indo, para a eternidade que o Senhor me chamou. Eu quero, Senhor, algo que as pessoas compreendam, que eu tenho uma nova vida, que o Senhor é o meu Pai e que eu sou amado assim. Comece a pedir algo que faça diferença na sua história, na sua vida, que fará diferença na vida de muitos. Começa a tirar todo medo, todo temor, dizendo: o Senhor é comigo sim, eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou conquistar, porque o Senhor é comigo. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Ele vai fazer aquilo que Ele escreveu a meu respeito. Eu vou viver algo extraordinário. Aleluia. Você consegue falar isso nessa noite, fazer isso nessa noite? Diga: Senhor, eu quero viver além daquilo que eu jamais pensei, jamais imaginei. Eu quero viver os seus sonhos. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu quero começar a viver a tua vida. Eu quero começar a viver o teu chamado. Eu quero sim desfrutar de momentos preciosos. Eu quero estar, Senhor, com as pessoas que o Senhor ama, que eu amo. Eu quero ser bênção sobre a vida delas, sobre a história delas. Eu quero, Senhor, que a minha história seja contada para abençoar a vida de muitos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem a ver com provisão, queridos. Sabe, se meu filho chega, eu às vezes fico chateado com ele, porque eu pergunto: você está precisando? Ele diz: não. Mas se ele chega e fala: pai, preciso disso, você acha que eu vou começar a perguntar para ele assim: você tem se comportado bem? Você tem tratado bem sua esposa? Eu sei que ela não merece, mas você acha que eu vou perguntar? Olha, como é que você tem sido como marido? Você me ama? Você acha que é isso que eu vou perguntar para ele? E se ele tiver entrado em alguma coisa, feito uma decisão ruim, e por causa disso talvez tenha arranjado um problema e chegar comigo dizendo: pai, precisa resolver isso. Você acha que eu vou chegar para ele e vou dizer assim: não, você arranjou, agora te vira? Você acha que é assim? Mas a Bíblia diz: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos filhos.
quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará, se o pedirem. Se o pedirem. Provisão, queridos, provisão. Começa a entender, Deus tem provisão para você. Provisão. Provisão abundante. Provisão abundante. Quem recebe nessa noite? Dizendo, Senhor, eu quero ir ao próximo nível. Eu quero ir ao próximo nível. Aleluia. Começa a dizer, Senhor, o Senhor vai abrir portas, vai fazer milagres. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai me dar. Eu vou receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode pedir para Ele nessa noite. Peça para Ele nessa noite. Começa a dizer, Senhor. Não chama Ele de Senhor. Faz o que Jesus mandou. Diz, Pai, eu preciso ser surpreendido nessa área. Peça. Ore agora dizendo, Pai, eu preciso ser surpreendido nessa área. Eu preciso crescer. Eu preciso avançar. Eu preciso conhecer. Eu preciso ter entendimento. Pai, em nome de Jesus, eu peço, mexe na minha mente. Mexe no valor que está em mim. Eu quero, Senhor Deus, compreender que há mais para a minha vida. Eu quero desfrutar, Senhor, demais. Eu quero descansar. A sua palavra diz que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Aleluia. Você pode levantar as mãos nessa noite sobre as tuas demandas desse mês, dizendo, Senhor, o Senhor vai suprir. Muito mais do que eu penso, muito mais do que eu preciso, o Senhor vai suprir. E vai sobrar para que eu possa abençoar outros. Senhor, esse mês eu quero abençoar outros. Eu quero abençoar, Senhor Deus, alguém que está ao meu lado. Eu quero abençoar, Senhor Deus, a tua obra. Eu quero abençoar, Senhor Deus, todos aqueles que o Senhor mandar na minha vida. Provisão abundante. Aleluia. Eu quero concluir essa palavra nessa noite, te falando da quarta característica. A quarta característica, queridos, fala de algo que faz todo sentido na nossa caminhada, na nossa vida. Fala de algo que fala do nosso valor. Fala de como nós nos sentimos ao caminhar pela terra. O grande problema da humanidade é que quando o pecado entra, se algo que ele traz instantaneamente é desvalorização. Eu não valho nada. Eu sei quem eu sou, não sou merecedor. Você entende? É de se achar menos. É de achar que eu não sou importante. Sou importante como fulano. Eu não mereço. Mas a quarta característica dessa pergunta, o que é isso que eu te faço? Revela amor. Revela amor. Revela, ele está dizendo, sim, eu me importo. É o que essa pergunta está dizendo. Ele está dizendo, sim, eu me importo. Você entende por que nós estamos aqui nessa noite? Porque ele se importa. Aleluia. Porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se importa. Essa pergunta é, eu entendo a sua dor. Essa pergunta é, eu sei o que você está passando. Essa pergunta é, eu sei das suas limitações, daquilo que você não pode fazer. Então ele chega e diz, o que você quer que eu faça? Eu não posso invadir simplesmente a sua vida e fazer sem que você não peça, sem que você não queira. Mas se você quiser, eu posso fazer algo extraordinário por você. Eu posso cuidar de você. Eu posso proteger você. Eu posso fazer algo sobre a sua história e a sua vida que está escrito. Ele já escreveu. Ele já decidiu. Apenas diga, eu aceito. Eu quero viver esta vida. Você pode estar de pé nessa noite. Você pode abrir mão de si mesmo nessa noite e dizer, Senhor, eu quero abrir mão de mim mesmo. Eu quero a sua vida. Eu quero a sua vida.
Eu quero os seus conselhos, eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Essa era a resposta correta. Sabe, se o cego tivesse entendido, se o paralítico tivesse entendido, eles tinham esquecido as suas doenças, as suas mazelas, eles tinham dito para ele: eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Quantos querem a vida que o Senhor tem para ti nessa noite? Fala para ele, Senhor, tanta coisa tira o meu foco, tanta coisa mexe comigo, mas nessa noite eu quero, meu irmão, eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Ainda que o Senhor eu não compreenda completamente ainda que eu não tenha discernimento e entendimento, e ainda que muitas vezes eu fale, que eu cometa erros tão grosseiros, que eu cometa erros tão grandes, mas fala para ele: Senhor, eu quero a vida que o Senhor tem para mim.